Bueno, buenos días a todos. Este es Oi, Juan bom Carlos dia para Díaz. todos, Yo todas. Eu soy sou Juan asesor Carlos regional Dias, sou ingeniería de datos en consultor salud regional pública de del engenharia de Departamento de la dados em Unidad saúde de pública Sistemas de da Información y Unidade de Salud Sistemas de Digital Informação del em Dr. Saúde Marcelo Digital, D'Agostino. dirigida por Y traigo Marcelo también saludos D'Agostino. del E director del estou Departamento de trazendo também Inteligencia y cumprimentos do Participación en diretor Salud, do Sebastián Departamento de García Fe. Inteligência Hoy vamos a baseada tener em saúde, un de tema bien Sebastião Garcia. interesante que se Hoje vamos ter llama umas questões bem Ciencia del interessantes, Dato y la uns tópicos Transformación que Digital. chamam Tenemos una estabilidade dos invitada muy dados, especial, la doctora Fátima Marillo Temos Mariño, uma convidada que nos importante, que é a acompaña doutora Fátima desde Marinho, que Ginebra está en el conosco desde patrono a de la Genebra. OMS y Ela fue está también trabalhando com a, funcionaria de la OPS com a OMS e muchos foi años. Y voy a trabalhadora da pasar UPAS também entonces por ahora vários anos, então la vou dar a palabra palavra a Andrea agora Gerger, quien va a ser para la Andrea moderadora de Gerger, que esta vai sesión. ser a Muchas gracias moderadora por dessa asistir. sessão. Obrigada por Y estar bueno, conosco. al final daré E, bom, no las final señales eu que vou sigue fornecer, vou falar alfabetización digital. o que acontece Andrea. em alfabetização digital. Muchas gracias Interessante. a Juan Carlos. Para todos, Buenos muito días, obrigado, días a Carlos. todos y Bom todas. dia, para Yo todos e formo también todas. parte del equipo de la Unidad de Eu faço Sistemas de também parte Información da y Salud equipe de Digital en Sistemas de OPS. Informação de Bueno, Saúde Digital presencia da también UPAS. en Também bem-vinda da minha la parte. calidad de los datos es un componente E a qualidade esencial en dos la dados é um gestión componente y en todo vital el na ciclo de vida gestão de e em todo o datos. ciclo de Entonces, vida de entender dados. por qué la Então, calidad es entendermos fundamental. porque a qualidade é Aquí fundamental. es la calidad en su contexto, Aqui é a así como qualidade no reconocer las contexto, assim como oportunidades y também reconhecer desafíos as que implican oportunidades e os desde desafios expertise, que implica essa experiencia, expertise, curiosidad, essa intuición experiência, y mucha curiosidade, dedicación y perseverancia. e Y intuição e todos muita esos dedicação e atributos perseverança. caracterizan E a todos nuestra esses atributos presentadora de caracterizam a hoy nossa y lo apresentadora puedo de hoje. confirmar con certeza E porque posso tuve el confirmar honor com de certeza trabajar con porque eu ella. tive a honra de Tengo el trabalhar com gran ela. gusto de presentar a la doctora Fátima Eu Marinho, tenho o que grande nos prazer de acompaña apresentar a hoy para doutora hablar Fátima sobre este Marinho, que está importante conosco tema de hoje para calidad de falar datos dessa y questão bem transformación importante digital. de qualidade de La dados doctora e Marinho es transformação investigadora digital. A de la doutora Marinho é Universidad Federal de pesquisadora da Minas Universidade Gerais y Federal la de Minas Universidad de Gerais Sao Paulo. e a USP, a Universidade de Desempeñó São Paulo, el puesto de asesora desempenhou principal de Vital o Strategies en el área trabalho de de estadísticas vitales, consultora registro em civil y principal de género y estatísticas violencia. digitais, registro Fue civil jefa de e la Unidad gênero de e Prevención y violência, Análisis foi de Salud de la chefa OPS da unidade y de análise anteriormente de trabajó saúde en da el UPAS Ministerio e de Salud del anteriormente trabalhou Brasil. no Ministério da Era Saúde do Brasil. coordinadora de Foi información y análisis coordenadora en de salud. informação e análise em Lideró saúde, importantes avances para liderando mejorar la calidad de importantes sistemas de avanços para información de melhorar a qualidade mortalidad, desses sistemas de informação de materna, mortalidade, violencia mortalidade contra niños, materna, niñas y violência jóvenes. contra crianças e Participa activamente en adolescentes, comités globales y regionales de participativamente alto em nivel. comitês Cuenta globais con e una regionais de amplia alto nível trayectoria de e tem uma publicaciones trajetória científicas en ampla salud de pública. publicações Entonces, es un honor científicas em saúde pública. presentar a Fátima Então, hoy. é uma grande Más honra adelante apresentar a Fátima le voy hoje. a Fátima tem toda a palavra, poner la senhora, presentación e vou apresentar, y mostrar a sua voy a apresentação, compartirla. tá? Vou compartilhar a minha tela. Obrigado. ¿Se puede ver? Obrigada, ¿Todo bien? sim, obrigada, Andréia e Juan Carlos. Um prazer estar com vocês e com toda essa audiência que temos para falar desse tema, né? Todos sabem que a qualidade é importante. Eu acho que a questão é como reconhecer problemas no nosso dado, não é? E como fazer para superar esses problemas. Nosso objetivo, eu escrevi em espanhol os slides, tá bem? E falo em português. Eu acho que assim a gente se comunica melhor. Então, o nosso objetivo hoje é conscientizar ou sensibilizar, né? Gerentes, equipes técnicas, né? E parceiros para medir, melhorar e gestionar a qualidade dos dados em saúde, com uma plataforma para a transformação digital. A avaliação da maturidade do sistema, né, essa proposta da OPS, que tem 5 níveis, né, 5 níveis de avaliação, né, com 4 domínios. Então, a gestão de dados meio básica com a tecnologia da informação, né, a gestão e governança, a gestão e o compartilhamento de conhecimentos, e inovação e desempenho. Então, nós vamos tentar trabalhar nesse processo hoje, tá? Nesses 4 domínios aí da qualidade, que também faz parte desse componente
de maturidade de sistema. Quais são os fundamentos de uma qualidade, né, de dado? O que é medir, né? Tá? Então, a gente tem dimensões métricas, que são fórmulas simples, por exemplo, né? A completude do dado, né? Ou seja, estão todos preenchidos. Se eu tenho um formulário, né, para preencher, como é esse preenchimento? Ele tá preenchido? Os campos obrigatórios estão completos? O que falta? Né? Então, eu posso ter uma medida de completitude dos dados, tá? Que é uma fórmula simples. Tá? Essa é uma medida de qualidade. Né? O outro é a validade, ou seja, os valores estão dentro do domínio daquela terminologia que eu uso, por exemplo, a Classificação Internacional de Doenças, né? A CIE. Tá? Ou, né, outros indicadores, por exemplo, outros códigos, né, como códigos de um sistema de codificação universal, por exemplo, para observações de laboratório, outras observações. Eles estão corretos? Né? Existe consistência, por exemplo, as normas lógicas, uma idade incompatível com uma causa de morte, por exemplo. Tá? Então, eu tenho uma criança, um bebê, né, morrendo por uma doença crônica, por exemplo, um diabetes tipo 2, é incompatível, ele não tem lógica. Então, eu posso ter sistemas que controlem esse tipo de problemas de qualidade do dado. Então, também a singularidade, ou seja, dados que não são duplicados. Isso é muito importante na vigilância de doenças, não é? Eu posso ter uma pessoa com uma tuberculose, por exemplo, que é notificada em um hospital, é notificada no centro de saúde, depois vai a outro centro de saúde também é notificada e eu tenho várias notificações da mesma pessoa. Se eu não controlo isso, essa duplicidade no sistema, eu vou trabalhar com um número maior de casos do que é o existente. Né? Eu tenho também temporalidade, né? Os registros dentro desse nível de acordo, né, dos provedores e usuários estão consistentes no tempo, né? E rastreabilidade, um pouco para controlar também duplicidade, né, de casos, um pouco também para controlar lógicas e consistências, né, dentro dessa informação. Né? Por exemplo, o ciclo de vida dos dados, né, captura, validação, padronização, integração, uso, né? E aí o arquivo ou retenção ou eliminação, porque é um dado que está errado ou incompleto ou está duplicado. Então, por que a qualidade dos dados na atenção em saúde é tão crítica e desafiante? Né? Porque a gente tem muitas fontes, fragmentação de fontes de dados. Né? Eu tenho dados em registro eletrônico ou em papel, eu tenho dados de laboratório, eu tenho dados de imagem, eu tenho dados em diferentes formatos e padrões. Eu tenho dados não estruturados, não é? Grande parte do nosso dado, ele vem de informações que são em texto. Então, são as histórias clínicas, as histórias tanto de médicos, cirurgias, notas das enfermeiras, psicólogos, né, trabalhadores sociais, agentes de saúde. Então, isso tudo dificulta também capturar e analisar. Eu tenho erros também de escrita, tipográficos, inconsistências nesses erros também, como a causa de morte, morbidade, nome de medicamentos, por exemplo, dosagem. Né? Eu tenho problemas com padronização desse dado, né? Uso de diferentes terminologias, abreviações, né? Os médicos gostam muito de escrever abreviando nomes, né? E muitas vezes, se eu não tenho um padrão, ele fica ininteligível. Então, como é que eu utilizo? Né? Eu tenho que ter acordos, né? Padronizações. Né? E as consequências, então, da baixa qualidade são diagnósticos inexatos, né? As prescrições incorretas, ineficiência no processo de tomada de decisões de saúde operacional e outras, né, problemas também, investigação clínica e perdas financeiras. Então, por que essa qualidade é importante? Agora, vamos ver para a saúde pública, o próximo, por favor. Então, na saúde pública, os desafios, então, são grandes também. Por quê? Uma escala massiva, né? Atende milhões, especialmente você pensando em séries de tempo, né? Eu tenho sistemas fragmentados também, múltiplos sistemas locais, sistemas em municípios, sistemas em estados ou províncias, né? Sistemas nacionais, muitas vezes não falam entre si, não se comunicam.
né? Então, às vezes, eu posso ter uma vigilância epidemiológica, né, em vários lugares diferentes, né, com determinados, que as pessoas, os governos locais compram de determinados provedores, e esses sistemas não falam entre si, né? Eu tenho também recursos limitados na saúde pública, restrições de orçamento, de infraestrutura tecnológica, eu tenho diversidade de fontes, né, também, atenção primária, secundária, lugares remotos, grandes hospitais, laboratórios públicos, laboratórios privados, informes de vigilância, manuais incompletos, etc. Então, esse traz um desafio grande. Além disso, eu tenho os determinantes sociais. Nós sabemos que o processo saúde-doença, ele é socialmente determinado e, muitas vezes, comercialmente também. Basta a gente pensar em alguns fatores de risco. Então, construir indicadores sociais, econômicos, ambientais são um grande desafio para a saúde pública e como trabalhar com essa qualidade do dado, ou seja, como melhorar essa qualidade e como medir toda essa diversidade e transformar isso em alguma coisa útil. Conceitos básicos para nós, tá? O que é o dado? Certo? Porque a gente está falando de qualidade do dado, mas o que é o dado? Né? Primeiro, o dado ele tem uma descrição limitada da realidade. Ela é desconectada de um marco explicativo. Né? É um produto de um processo de coleta, sim? Geralmente ininteligível. Né? Eu trago, por exemplo, codifico causa de morte ou codifico doenças, né? Morbidade. Tá? Mas eu tenho que decodificar isso, não é? Eu tenho registros de coisas, de feitos, né? Observação na forma mais básica. Esse é o dado. Então, mas eu tenho que dar um sentido para isso. Qual é o sentido que eu dou? É transformar dado em informação. E é a informação que vai descrever de forma mais completa a realidade associada a uma referência explicativa sistemática. Tá? É o resultado de uma combinação de dados que permite uma interpretação. Então, o dado por si não tem uma lógica em si. Ele só tem lógica quando ele se transforma em informação, quando eu dou um sentido para o dado. E aí eu crio uma informação baseada no dado. Então, vejam bem, eu tenho dado, eu transformo em informação e a informação em conhecimento. Esse conhecimento retroalimenta também o dado. Em termos de o dado é insuficiente, o dado não é de boa qualidade, ou eu preciso de novos dados, ou esse dado é suficiente. Então, o conhecimento ele é dinâmico e ele gera novas necessidades também, tá? Mas esse é um processo, né? E esse é um processo para quê? Para construir consensos, porque não é possível exercer governança em nenhum setor se não existe um sistema de apoio da tomada de decisões que esteja respaldado por informação. Tá? Então, a informação é crítica para nós. E esse é um processo que nós construímos, tá? Em que a gente sai do dado, da informação e do conhecimento. E é o conhecimento que vai embasar toda a tomada de decisões em saúde e também em outros setores. Né? Então, isso é o nosso conceito básico, tá bem? E aí, falando, então, na transformação digital em saúde pública, né, a gente começa com a governança, não com a tecnologia, tá? Porque a tecnologia, ela é uma ferramenta, ela não é um objetivo em si. Meu objetivo é ter governança. Meu objetivo é construir conhecimentos, governança e construir uma política pública baseada em evidências. Né? Então, eu preciso definir dados estratégicos nacionais, priorizar qualidade dos conjuntos de dados críticos para a tomada de decisões e definir um conjunto mínimo de dados, que com isso eu consigo, então, dar uma lógica, um sentido para o dado. Né? Então, por exemplo, definir indicadores de saúde para seu segmento, porque indicador de saúde é bastante usado, né, em todos os acordos ou pactos que a gente tem. Então, e o indicador de saúde, ele deve revelar o estado de saúde de um indivíduo ou de uma população. Então, ele é uma síntese de uma situação de saúde.
Então, os indicadores de saúde são medidas expressas mediante relações numéricas e constituem uma forma de aproximar-se da realidade, um fenômeno ou um acontecimento ou um evento em condições determinadas. São medidas resumidas. Então, por isso eles são bons para usar na política pública, né? Eles contêm informação relevante, tá? Eles têm atributos e dimensões específicas e medem esse estado de saúde. A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados em sua formulação. Então, nós vamos falar um pouco desses componentes, tá? E também depende da precisão dos sistemas de informação que são utilizados. Então, nós vamos falar um pouco disso em seguida. Próximo. E assim, então, como medir a qualidade de um indicador de saúde? Então, veja que nós saímos do dado para a informação e agora um indicador como uma síntese de uma situação em que eu utilizo dado, transformo em informação e agora eu transformo em alguma coisa que eu quero, que eu tenho, sintetizando uma situação de saúde. Então, como medir essa qualidade? Meu indicador precisa ser válido, tá? E o que é validade de um indicador? É ter sensibilidade, ou seja, ele medir as mudanças no fenômeno que eu quero estudar, ou acompanhar, ou modificar. E ser específico, ou seja, ele medir o fenômeno que eu quero, porque eu tenho sensibilidade, ou seja, eu estou captando tudo o que está acontecendo em relação ao fenômeno, mas essa captação ela é específica, ou seja, eu estou captando exatamente o que eu quero medir. Então, isso é fundamental, isso se chama validade do indicador. E esse indicador precisa ser confiável, ou seja, ele pode ser reproduzido, né? Reproduz os mesmos resultados em diferentes condições, né? Em condições similares, né? Porque se ele não é confiável, ele também não é um bom indicador. Então, ele tem que ser válido e confiável. Outras características, né, ou qualidades de um indicador, né? Ele ser mensurável, tá? Então, ele tem que ser baseado em dados disponíveis e que eu possa obter. Não adianta querer indicador que não existe. Aí, muitas vezes, a gente pensa, mas aquele seria tão bom ter um indicador assim, mas ele não existe, né? Ou precisa de anos para ser construído. Então, pense que eu tenho que me basear no que existe e que está disponível. Ele é relevante? Ele responde às prioridades em saúde que eu quero? Ele é custo-efetivo? Ou seja, os resultados justificam o investimento de tempo e recurso? Tem integridade, ou seja, ele é completo? Ele tem consistência interna, ou seja, é coerente, tá? Valores internos são coerentes? Então, a qualidade e a comparabilidade dos indicadores podem garantir, né, mediante aplicação sistemática de definições operacionais e procedimentos padronizados de medição e cálculo. Aí nós vamos ver um pouco sobre isso, tá bom? Então, peças-chave para aumentar a qualidade. Tá? Eu vou falar um pouco dessas siglas, né? Mas isso é para vocês acostumarem, que parece uma sopa de letrinhas, né? Mas é para acostumar, porque são termos que faz parte dessa transformação digital. E falar a língua é fundamental, senão você não vai ter comunicação eficiente. Então, esses perfis, que se chama FHIR, né, nacionais, são essas que eu tento construir através das APIs, em que eu consiga conectar diferentes sistemas, debaixo de uma operacionalidade, né, que seja padronizada, claro. Então, por exemplo, o paciente, né, observação, as condições, o diagnóstico, tá? Os relatórios, a imunização, medicação. Então, tentar colocar todos, né, com uma linguagem comum e também interconectados, tá? Serviços de terminologia, por exemplo. Nós temos muito conhecido na nossa área da saúde, que é a classificação internacional de doenças, né, de enfermidades. Também temos os SNOMED, que também
se usa muito nos hospitais, baseado nessa classificação. Então, a gente começa a construir uma linguagem comum, que serve para comparar diferentes países ou lugares dentro de um país, né? A gente também tem medidas, né, regras de fusão que eu posso ter com a auditoria e capacidade de desfazer alguma coisa que eu juntei que não faz sentido, né? Os eventos quase em tempo real que seria dado por esses sistemas, né? E o Data OPS, né, testes automáticos e pipelines, que seriam controle, né, de esquemas duplicados de ranges e linhagens e observações, tá? O próximo, por favor. Então, dentro disso tudo, nós temos os princípios típicos os principais tipos de indicadores de saúde. Então, considerando toda essa situação, né? Então, assim, o que eu tenho de principais tipos de indicadores? Mortalidade, sobrevivência, as doenças, não é? A gravidade, incapacidades, indicadores demográficos clássicos, não é? Por exemplo, expectativa de vida, fertilidade, né? Demografia, condições socioeconômicas, não é? Renda média, tá? A saúde ambiental também, poluições de ar, né? Poluição de água e serviços de saúde também, não é? Quantidade de leitos por habitante, médicos ou enfermeiras, ou outros profissionais de saúde. Então, eu tenho indicadores, né, que são clássicos, vamos dizer assim, tá? E a gente vai explorar um deles que seria um bastante clássico, o próximo. Esse seria o indicador de mortalidade. Por quê? Mortalidade a gente usa muito, não é? A morte está bem definida, não está? Às vezes a doença não está tão bem definida, mas a morte é muito bem definida, tá? De forma clara e objetiva. E toda morte deve ser registrada. Então, a classificação internacional de doenças, ela permite comparar causas de morte, né? Seja num país, seja entre os países, né? E existem numerosos indicadores baseados na mortalidade, né? Os clássicos, né? Mortalidade infantil, mortalidade materna, mortalidade prematura, né? Então, nós temos muitos indicadores de mortalidade, muitos fazem parte dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Tem limitações esses indicadores, né? Então, por exemplo, a morte é um evento final, né? Num processo saúde e doença, né? E reflete esse processo de forma imperfeita, né? Ela é só o evento final desse processo. Para eu entender o processo, eu preciso ter mais variáveis explicativas. Mas, por exemplo, as lesões de baixa mortalidade, por exemplo, as doenças mentais, elas são pouco representadas, porque elas não matam muito pouco, né? E a mortalidade é pouco útil nas avaliações de curto prazo, a não ser em momentos de epidemia, pandemias, desastres, né? Mas ela é bom para medir algumas situações, por exemplo, a mortalidade infantil é muito clássico para medir as condições de saúde de uma população. Agora, bem, ok. Aí nós falamos de indicadores, falamos de qualidade dos dados, informação, não é? Conhecimento. Falamos de como construir um processo de identificação de qualidade ou de má qualidade. Mas, assim, aí eu entro na mortalidade. Mas como eu sei que meu dado de mortalidade tem problema? Bem, eu coleto, registro os óbitos, as mortes, não é? Eu tenho as causas de morte que são certificadas por médicos, mas como eu sei que, tá bom, assim, está bem? Ou eu tenho algum problema no meu dado? Tá? Eu posso criar sinais de alerta, tá? Para a qualidade do dado, né? Eu posso criar indicadores de completitude do dado. Então, os campos que eu quero que são mais importantes numa declaração, né, médica da causa da morte, ou no formulário que é o padrão da Organização Mundial da Saúde, tá? Os campos importantes estão completos. Então, por exemplo, eu consigo captar se houve uma morte de uma mulher, né, jovem,
Está completo o campo que pergunta se ela esteve grávida há um ano, né, no ano passado ou recentemente. Então, esse campo está completo, porque isso é uma informação importante nesse caso, tá? A precisão, né, dados incorretos ou implausíveis, por exemplo, erro na digitação da idade ou da data de nascimento, por exemplo, um falecido com 150 anos, seria muito improvável, né? A coerência do dado. Então, por exemplo, uma mulher morrendo de câncer de próstata, tá? A oportunidade do dado. Então, dado obsoleto, uma morte por uma doença infecciosa, por exemplo, por um surto, né, um brote, tá? Que é informada 6 meses depois. Ou seja, esse dado só vai contar a história do passado, ele não vai servir para uma intervenção, para salvar ou prevenir, né, que a doença se espalhe ou salvar vidas, tá? E erros, por exemplo, de informação das datas. Eu sugiro que existe aqui um aplicativo da Organização Mundial da Saúde, que se chama ANACOD 3, que ele faz uma boa análise do seu dado de mortalidade. Tá? Ele consegue avaliar inconsistências de idade e causa de morte, avalia inconsistência entre sexo e causa, avalia, inclusive, se você tem códigos inválidos na sua base de dados e cria um índice de usabilidade do dado, tá? Ou seja, ele compõe a cobertura, ele estima uma cobertura baseado, claro, nas estimativas das Nações Unidas, né, de quantas mortes ocorrem no seu país, tá? E compõe isso com um indicador de qualidade desse dado, em que eu tenho todas essas inconsistências e o que a gente chama também de causas mal definidas ou causas pouco úteis, né, o código Vasura, tá? Então, compondo isso, eu crio esse usability, ou índice de usabilidade do dado. É, ele ajuda bastante a gente a conhecer o nosso próprio dado. Então, mas como utilizar? Eu estou falando para vocês, quando eu comecei, não é? Eu falei de usar múltiplas fontes, eu falei, inclusive, da gente conectar diferentes sistemas, né? Mas como que eu uso múltiplas fontes para melhorar a informação sobre causa e morte, tá? Porque eu tenho um problema com a causa básica da morte, que eu, né? Muitas vezes o certificado médico da causa da morte, ele tem uma causa mal definida, por exemplo, parada cardiorrespiratória. Sem dúvida, para morrer tem que parar de respirar e o coração tem que parar. Não tem como morrer sem essa parada cardiorrespiratória. Mas o que causou a parada cardiorrespiratória é o que me interessa do ponto de vista da saúde pública, não é? Então, eu tenho um problema de causa imediata e causa raiz que é incorreta. Eu tenho um problema também de subregistro de doenças crônicas. Por exemplo, diabetes. O diabetes é um clássico. Por quê? Porque o diabetes causa isquemia de coração. Então, uma morte por doença isquêmica do coração pode ter sido causada pelo diabetes. Ou uma insuficiência renal crônica, também pode ser causada pelo diabetes. E muitas vezes o diabetes não é registrado como causa da morte, né? E acaba sendo um infarto agudo do miocárdio por uma doença isquêmica, e eu deixo de identificar a doença base que seria fundamental para fazer minha intervenção em saúde pública. Eu também tenho essas classificações duvidosas de causa da morte, provável ou possível. Então, se eu uso múltiplas fontes, eu posso melhorar. Mas aí vocês vão falar, mas como eu uso? Então, estratégias de múltiplas origens, tá? Fontes de dados disponíveis, no meu país eu tenho várias fontes. Minha questão é, consigo usá-las? Consigo acessar? Como eu coordeno esse uso? Como eu faço essa transformação digital para que eu use melhor e que eu use de forma eficiente, né? Porque eu tenho a história médica, eu tenho informação de autópsias verbais, eu tenho a história na atenção primária, eu tenho as doenças, né? As morbidades, especialmente o câncer. Muitos pacientes com câncer vão morrer em casa quando são terminais,
E muitas vezes a informação da causa da morte ela se perde. Nós passamos por isso no Brasil. A gente tinha muita causa mal definida e quando a gente juntou a morte, né, essas mortes por causa mal definida, com a informação dos hospitais de referência para câncer, nós descobrimos vários pacientes morrendo de câncer porque morriam em casa. E o médico que certificava a morte, que era o médico mais perto, trabalhando no centro de saúde, ele não tinha esse conhecimento. Ele ia simplesmente certificar a morte por uma parada cardiorrespiratória ou uma morte sem assistência médica, tá? Então, se eu conseguir juntar essa informação, né, eu vou ter muito mais capacidade de melhorar a qualidade do meu dado, né? Então, eu posso ter metodologias automatizadas de vinculação que pode ser determinística ou probabilística. Por exemplo, morte por insuficiência respiratória, eu posso ter como causa básica essa morte porque o paciente chegou numa unidade hospitalar, né, num pronto-socorro de hospital, e morreu muito rápido, né, e ele tinha uma insuficiência respiratória, esse paciente. Eu não tenho uma história dele clínica, mas era um paciente de uma atenção primária, num posto de saúde, ou no centro de saúde, e que tinha um antecedente de diabetes e hipertensão. E esse paciente, quando foi se consultar, ele foi pedido um exame de COVID, um RT-PCR, e esse exame foi positivo. Só que esse exame está lá no laboratório. Eu vai lá para o médico do posto de saúde, ele morreu no hospital. Então, como é que eu trago essa informação para corrigir a causa e dizer essa pessoa morreu, a causa da morte foi COVID-19? Então, como eu faço isso, né? Essa é a transformação digital que nós precisamos fazer. Eu posso automatizar se eu tiver essa capacidade, mas lembra da proposta da OPAS, né, da OPS, eu vou seguindo do nível 1 até o nível 5, e dentro daqueles 4 domínios. Tá? Então, eu começo de uma forma mais simples e vou tornando cada vez mais complexa ou mais multifuncional, né, esse processo de amadurecimento, então, da qualidade desse dado, dessa articulação, para finalmente eu ter uma informação que seja utilizada de forma importante para nós na saúde pública e que possa salvar muitas vidas. Então, esse fluxo de trabalho e os benefícios, eu sei porque nós fazemos no Brasil ainda de forma mais simplificada, mas esse é um sistema que identifica, por exemplo, o certificado médico de morte como uma causa mal definida, ele busca em outras bases esses dados, sugere uma causa corrigida e o codificador faz a validação. Posso automatizar se eu tiver tecnologia, né? Mas eu também posso fazer de uma forma simplificada, mais localmente. Ou seja, eu posso começar a construir a minha base, aquele nível 1. A gente sabe que isso traz um benefício de redução de 40% a 60% em causas mal definidas de morte. Eu tenho uma maior detecção de enfermidades crônicas, como eu falei, mortes por câncer, mortes por diabetes. Eu melhoro a vigilância epidemiológica, especialmente em pandemias ou mesmo notificações. Quando eu articulo um sistema de vigilância, por exemplo, de tuberculose com o meu sistema de mortalidade, porque aí eu vou buscar se esse paciente tem uma notificação. E a qualificação dos indicadores de saúde pública, por exemplo, tuberculose, ou incidência, né, ou a morte por exemplo, por HIV, AIDS ou SIDA, não é? São indicadores também importantes que a gente utiliza. As ferramentas tecnológicas necessárias, né? Uma plataforma de linkage ou vinculação de base de dados. Aí vocês vão falar, mas é bastante difícil. A gente pode construir, elas não são caras. Eu posso fazer de várias formas. Se eu tiver APIs, perfeito. Mas se eu não tenho, eu tenho outras formas de construir. E aí eu vou amadurecendo o meu sistema para formas mais completas. Eu não vou nem chamar de mais complexas, não. Eu vou chamar de inovadoras, né? Revolucionárias ou inovadoras. Esses algoritmos de processamento de linguagem natural. Gente, é possível identificar violência contra mulheres e crianças
utilizando esse processamento de linguagem natural que estão nas anotações, tanto dos médicos, dos psicólogos, das assistentes sociais, dos agentes comunitários de saúde. É possível identificar e é possível, então, prevenir muitas mortes e muito sofrimento. Tá? A gente precisa construir um sistema de inteligência, mas eu acho que é construção, porque as pessoas é que são inteligentes, o sistema é construído por pessoas, não é? Ele só serve para nos ajudar, né? E os protocolos, claro, de segurança e privacidade dos dados, porque a gente tem que garantir isso. Muita gente também pode estar sob risco, tá? Então, isso é importante, mas é viável, essas ferramentas tecnológicas, elas podem partir do simples ao mais elaborado, mas não necessariamente mais difícil, tá? Nos ajuda muito no nosso processo de uso da informação para a intervenção e para a política pública. Então, o uso de indicadores de saúde também precisa ter uma consistência no tempo, né? Porque ele pressupõe comparar no tempo e no espaço. E a má qualidade dos meus dados da minha série histórica é um problema. Então, é muito comum isso. Olha, por exemplo, como eu tenho um sistema de mortalidade que, no início, ele não, registrava poucas mortes, especialmente por doença crônica. As pessoas morriam muito em casa e morriam sem diagnóstico da causa da morte. E aí, à medida que o sistema melhora, eu vou captando mais mortes por doenças crônicas. E aí parece que a doença crônica aumentou muito nos últimos anos. Mas não, isso é só um viés da informação. Então, como é que eu sei? Não é? Eu tenho que corrigir o dado, tá? Eu tenho que aplicar correções nessa problema de qualidade, seja em áreas, porque num país eu tenho áreas, com certeza, que tem boa informação e tenho áreas que têm pior informação. Então, como eu trago todos, né? Como eu melhoro a minha informação, utilizando técnicas de correção, claro que eu tenho que melhorar a informação lá onde ela não é boa, tá? Mas enquanto ela não melhora, eu tenho que corrigir. Então, esse enfoque de correção dos dados, né, de séries temporais, identificação de problemas comuns, e eu tenho padrões típicos nessas séries de problemas, né? Por exemplo, o que eu falei do subregistro, né? Aí eu melhoro o registro, aí parece que aumentou aquela causa. Não, hoje eu tenho mais câncer. Não, não tem. É que você não registrava antes, tá? Então tem que prestar muita atenção nisso, né? E, por exemplo, mudanças repentinas. Tá? Às vezes, isso é bastante comum, viu, gente? Se informa, né? Reporta algumas doenças, porque às vezes eu tenho listas, por exemplo, de causas de morte em hospitais. E aí os médicos começam a informar as primeiras causas nas listas, porque não dá tempo de procurar todas, tá? Por isso eu tenho que automatizar isso também. Mas aí eu tenho problemas de inconsistência. Aí quando eu troco a lista, aí algumas causas elas desaparecem. Então, esse é um problema que você pode perceber no seu dado. A sazonalidade artificial, por exemplo, do dado, né? Por exemplo, dengue, que é muito comum na nossa região, né? Ela pode ser, ela tem muito atraso de notificação por causa da quantidade de casos e a confirmação de laboratório, tá? E às vezes eu posso estar informando em uma determinada tempo no ano, né, que não é, por exemplo, um período de transmissão de dengue. Eu tenho valores também que são improváveis em períodos com a mortalidade no que não é esperado, e tenho descontinuidade também a campos metodológicos. Mas isso tudo eu posso identificar e ter medidas de correção. O próximo. Então, esses métodos de correção eu uso estatística. Eu uso estatística para atraso de notificação. Então, eu tenho alguns modelos que eu posso usar para isso, tá? Modelos de regressão com variáveis auxiliares. Tem o método de Seflin, que era um método que o CDC usava bastante. Então, eu tenho várias formas de melhorar essas e corrigir notificações, tá? Eu tenho os modelos bayesianos, em que eu empresto força de áreas que têm melhor informação e que têm similaridade com uma área que eu tenho pior informação. Tá? Eu tenho técnicas de imputação e suavização, como modelos de interpolação temporal, modelos ARIMA, SARIMA, médias móveis suavizadas. Eu tenho
técnicas hoje, né, que eu posso utilizar para corrigir dados, né? E a gente tem experiência com esse tipo de técnicas, tá? Isso é possível, todo mundo fazer, e tem pacotes estatísticos que podem ser utilizados. Então, considerações importantes, né, para esse tipo de correção, porque tudo tem um limite, não é? Nem tudo, as coisas não são perfeitas. Então, correções são estimações. E as suposições podem não ser válidas, e o risco de um superajuste em séries curtas existe. As boas práticas são, então, transparência nos métodos, análises de sensibilidade, documentação cuidadosa e validação externa, sempre que seja possível, claro, mas boas práticas. E a conclusão nesse processo nosso é que a correção de séries temporais, né, séries de mortalidade, requer um enfoque multimétodo. Validação rigorosa, transparência absoluta sobre essas limitações e melhorar o enfoque que combina métodos estatísticos com conhecimentos epidemiológicos específicos, porque tem que ter conhecimento, gente. Não pode ser tudo artificial. Lembre-se que a inteligência é artificial, mas a inteligência vem do ser humano. É quem constrói isso. Então, precisa ter conhecimento. O próximo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Veja bem esse exemplo. Olha só. Isso aqui vocês sabem que tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e existe um comitê interagências, que é das Nações Unidas, liderado pela Organização Mundial da Saúde, que estima, por exemplo, a mortalidade materna nos países. Então, essa estimativa, ele tem uma meta, que é que tenha menos de 70 por 100 mil nascidos vivos até 2030, tá? E eu peguei aqui o exemplo do Brasil, porque eu tenho, por exemplo, estimado aqui, que está à esquerda da nossa tela, né, com essa em amarelinha. Eu tenho desde o ano 2000, isso é publicado, tem um relatório oficial que está no website da OMS, tá? Em que eles estimam para o Brasil as razões de morte materna, com seus intervalos de incerteza, e o número de nascidos vivos. Também tem o número de mortes maternas, tá? Então, a minha pergunta para vocês, essa razão estimada e a corrigida do Brasil é a mesma? Observem bem, no Brasil a gente tem o que a gente chamou de observada, que é aquela registrada. E eu tenho uma que eu corrijo. Como é que eu corrijo? Bem, eu faço essa integração de fontes de dados, eu faço busca ativa de casos, tá? E visitas quando é necessário, mas vou buscar e faço essa integração de fontes, que vai me dar, aumentar meu número do que é observado, e ao mesmo tempo eu crio um padrão para corrigir onde eu tenho uma menor qualidade. Não vou discutir essa técnica aqui com vocês, pode ser objeto de outra discussão, tá? Mas a gente tem uma correção. Observem, em 2000, o Brasil corrigido é 76, a razão de morte materna. E a estimativa é de 69. Olhem para o intervalo de incerteza, ou seja, no Brasil a gente tinha uma mortalidade materna maior do que a estimada. E se vocês observarem, então, essa série estimada, ela diz que não houve mudança no tempo. Tá? A tendência da mortalidade materna no Brasil de 2000 a 2023, segundo a estimativa, ela está estável. Ela não houve mudança. Ela não melhorou, não piorou, mas também não melhorou. Enquanto que quando eu tenho a minha série corrigida com o meu dado, eu indico que tem uma melhora. E mais, gente, realmente houve uma melhora. Basta conhecer o país. Melhorou. Não está estável. Tá? Ela melhorou e muito melhorou. Tá? A gente teve um pico de morte materna na pandemia, vários países tiveram, mas essa morte materna que a gente corrige, ela mostra uma melhora, diferente da estimativa. Então, eu preciso ter minha própria estimativa e minha própria correção, não é? Para que eu possa dialogar com essa estimativa que é global
e que tem como objetivo comparar países de diferentes níveis de qualidade de dado, né? Mas eu preciso dialogar. Por quê? Porque eu monitoro a minha série corrigida, tá? E a minha série mostra melhora, mas eu ainda estou insatisfeita com essa melhora, porque eu sei que meu objetivo do milênio, que eu não cumpri no Brasil, mas que eu reduzi em 50% as mortes maternas, eu ainda tenho uma meta não cumprida. E ela tem que baixar de 55 para 35, tá? E essa é a meta que o país tem. Por isso é importante eu usar meus próprios recursos de fazer articulação de diversas fontes, integração de dados, investigação, fazer uma transformação digital para facilitar todo esse processo de coleta de dados e de coleta de várias fontes de investigação. E aí, com isso, eu consigo criar de forma muito mais apropriada para o país um fator de correção do meu dado, que é o que me interessa, que é onde eu posso agir. E com esse fator, eu consigo estimar também para cada lugar no país, para cada estado, ou província, no caso do Brasil são estados, não é? Eu consigo ter para cada um deles e consigo monitorar cada um também. Então, isso é fundamental. Por isso, a gente tem que saber medir o problema de qualidade dos nossos dados, saber o que buscar, construir indicadores como esse de morte materna, mas que eu saiba também corrigi-los, para que eu consiga ter informação confiável, lembra? Válida e confiável, para que com isso eu possa fazer uma boa política pública e monitorar. Né? Para as nossas conclusões, tá? Combinação de múltiplas fontes de dados transforma a qualidade da informação sobre mortalidade, de fragmentada a integral, de incerta a confiável, de reativa a proativa. Nós temos que ser proativos em saúde pública. Esse enfoque permite que os dados de mortalidade orientem eficazmente as políticas de saúde pública. Implementar a qualidade dos dados e transformação digital em saúde pública não é um projeto informático, é um projeto de governo. Requer vontade política, investimento sustentável e enfoque intersetorial colaborativo. O objetivo final é integrar o sistema de saúde com o sistema de dados em saúde. E essa transformação digital hoje, que é possível, ela vai ajudar em muito nós melhorarmos a nossa política pública e a nossa atuação, salvar vidas, que é o que nós queremos, e promover saúde. Graças, thank you, obrigada, tá, por essa oportunidade de poder estar com vocês. Muchas gracias. Excelente presentación, excelente Muito obrigado, masterclass. doutora. Uma ótima Tenemos masterclass, el ótima tiempo apresentação. E perfecto, temos tenemos esse tiempo tempo, para tu estás preguntas. muito bem. Temos o tempo para perguntas. Ok, tenemos una pregunta, Fátima. ¿Qué recomendaciones Uma tiene pergunta, para Fátima. manejar indicadores Quais dentro de una recomendações misma você tem organización para que tienen trabalhar definiciones com diferentes, organizações con que medidas têm definições entre diferentes, equipos medidas diferentes, pero se entre llaman equipes casi diferentes, igual? mas que têm quase o mesmo nome? Construir consensos. Não é? Lembra, toda essa trajetória de qualidade aplica a cada um desses indicadores, né, que são medidos. Vamos buscar um padrão comum, tá? Uhum. Vamos buscar medidas comuns, não é? E vamos construir um consenso sobre esse dado e como eu transformo esse dado em informação útil. Eu acho que dá para a gente conversar uns com os outros, né? E conseguir, à medida que construímos consensos, a nossa ação é muito mais efetiva, muito mais, porque aí nós nos harmonizamos, né, na intervenção. Gracias. Otra pregunta en portugués. Obrigado. ¿Qué Mais uma pergunta em português. iniciativas están siendo Quais tomadas iniciativas estão sendo para tomadas para trabajadores en qualificar salud para esses que tenemos trabalhadores em dato de saúde calidad? termos dados de qualidade? ¿Entendía? Vamos começar vamos começar do começo, né? Eu acho que nós precisamos construir num país primeiro esse conjunto de dados básicos. No Brasil, por exemplo, a gente tem uma rede interagencial,
né, que é a RIPSA, tá, que busca fazer essa construção e oferecer para os gestores. Mas eu tenho que capacitar os trabalhadores e trabalhadoras em saúde, né, tem mais mulheres até, né, desde o nível mais local. Tá? Não tem como construir só no nacional, porque o dado ele é construído localmente. É um erro a gente achar que se eu tiver um nível nacional, só o nível nacional forte, eu vou garantir qualidade. Não, não vou, porque o dado ele vem de lá do nível local. É lá naquele posto de saúde, naquele centro de saúde ou no hospital local, é ali que eu tenho, é naquela informação que é notificada lá. Tá? Então, eu tenho que construir minhas bases lá. Eles têm que aprender o que é a qualidade do dado, como informa, o que eles estão informando. Tem erro? Tem inconsistência? Posso construir com esses trabalhadores e trabalhadoras locais processos de capacitação, tá? Em que eles consigam também ver o que eles constroem. Porque se ele só manda um dado, ele envia um dado, não é? Ele vai lá, coleta o dado e envia o dado. Mas se ele não vê nenhuma utilidade, ele pode mandar qualquer coisa. E eu tenho que ficar lá no nível nacional corrigindo. Não, eu quero uma informação muito melhor, né? E eu preciso de um dado melhor para ter uma informação melhor. Vamos construir esses processos. Eles são totalmente viáveis, especialmente hoje, gente. Saúde digital, transformação digital. A gente tem muito mais alcance do que a gente tinha há 20 anos. ¿Podrían falar más de razón de mortalidad materna? ¿Existe otras mortes Você o poderia falar apenas mais de a mortes parte de maternas? mortalidade materna? Tem outras mortes ou só mortalidade materna? Morte materna é difícil, né? Quer dizer, você tem uma definição, não é? Que está dentro da classificação internacional de doenças, que define o que é a morte materna por causas obstétricas, com exceção das tardias, né? E que também você tem algumas que que são agravadas pela gestação, tá? Por exemplo, o HIV, a SIDA, né? O AIDS, tá? Mas tem muitas outras que acabam não entrando na definição e que nós a proposta nossa no Brasil é que a gente tenha outros, a gente construa, siga a definição internacional, porque faz parte dos acordos, certo? A gente tem que cumprir os acordos, né? Mas que a gente também consiga ter indicadores nossos, por exemplo, violência, muita morte materna por violência. Por quê? Aí essa é uma discussão, porque a definição diz que não entra violência. Mas muitas vezes a mulher é morta porque ela estava grávida. Muitas vezes. Né? E ela acaba entrando só como um homicídio, não entra nem como feminicídio, porque a gente não tem, na classificação de doenças, um código para feminicídio. Então, essa é uma discussão de ampliar a definição de morte materna, mas isso é uma questão que nós temos que convencer a rede, né, de família internacional de classificações. Mas eu acho que é possível a gente ampliar, sim. E, ao mesmo tempo, nos nossos países, nós reconhecemos isso. Gracias, Fátima. Excelente. Hay Obrigado, una Fátima. pregunta, Tá ótimo. estamos corto con el tiempo. Tem uma pergunta, Una e temos colega pouco nos dijo, tempo, mas uma hay colega. iniciativas en Brasil que enseñan a la Existem academia, a los incentivos no profesionales de salud, Brasil cómo es que el ensinam correcto na academia registro os en pro profissionais y de para saúde para validar. fazer o Sí, cadastro yo creo que eso correto merece em un prol da propio qualidade de webinario y dados. espero que nos Acho podamos que tener Fátima isso para ese merece o tema. próprio Yo creo que hay webinar muchas e tomara que a preguntas, Fátima esteja efectivamente conosco hay para isso. Tem muitas muchísimos mais más y tendremos más perguntas, e com tiempo. Yo certeza también tengo vão algunas. chegar mais. Am, E se a gente Solamente tivesse mais podemos tempo, tomar eu las teria preguntas en el algumas chat y também, ya no mas tenemos só tiempo, pero conseguimos tomamos nota que responder as existe perguntas do demanda a chat. este tema. Y Mas não temos muchísimas tempo, mas gracias por sabemos mi que parte existe y paso demanda la dessa palabra questão. a Muito obrigado pela Juan minha Carlos. parte. Vou dar a palavra Gracias para a Juan todos. Carlos para encerrar. Muito obrigado a todos. Bueno, muchas gracias. Muy interesante Ótimo, ha muito sido obrigado. un Foi muito seminario muy interesante. interessante, Creo foi yo um que seminário bem eh, interessante. Eu eh, acredito que estamos aprendiendo mucho
Estamos aprendendo muito. Gracias. Bueno, un Muito saludo a la obrigado. doctora Fátima Amarillo. Muchas E gracias por la cumprimentos especiais para a doutora presentación, Fátima. muy Muito obrigado interesante. pela Estas sua apresentação, sesiones vieron bem algunas interessante. E essas preguntas sessões eu já vi sobre algumas Ciclo Básico perguntas Camarillo. Forma parte sobre de isso. un Agora, esse itinerario Masterclass formativo faz parte do itinerário de del programa treinamento de do programa alfabetización de digital de la literacia, da UPS en alfabetização temas digital da OPAS, de em datos questões y de toda dados esta salud digital que e estamos toda essa parte viviendo. de saúde En los digital que estamos próximos vivendo hoje. masterclass E que nos vamos a tener, próximos vamos a tener el 30 masterclass de que octubre, la vamos codificación ter outubro 30, automatizada de codificação causas de automatizada muerte con de Karine causas de Arzok de la morte, junto com a OMS. Karina Zoc Luego, el da 6 de OMS. noviembre, vamos a tener Novembro 6, vamos una ter depois sesión, la também segunda sesión de uma inteligencia sessão, a segunda artificial. sessão de Y el inteligência 13 de artificial. noviembre, E acerca de novembro telesalud y 13, vamos telemedicina ter telesaúde e con el telemedicina ingeniero Fernando com o Plazosla para engenheiro uso Fernando seguro y Praçosla para eficiente de la uso telesalud. seguro e Y ya eficiente después da telesaúde. tendremos otra Depois vamos siguiente de ter gestión de datos as próximas da que gestão será de el 21 de dados, noviembre con Andrea que Guerrero. vai ser novembro 21 com Andrea Guerreiro. Entonces, les envío saludos, Então, muchas gracias eu gostaria de cumprimentar por vocês. participar Muito con nuestra obrigado pela sua querida participação. asistencia hoy. Tivemos uma Y bueno, assistência entonces muito boa estaremos hoje. pendientes E então vamos para ficar de pasar la olho información a quienes para estén passar essas interesados. informações para aqueles que estão interessados. Muito obrigado.